há quantos caos por aí afora, quanta bagunça que você não foi jogada lá dentro, entende? Agora, a gente tem que saber como é que é isso. Agora, o pior tipo que a teoria do caos funciona é quando a pessoa tem, o jornalista ou a jornalista, tem que aparecer no teatro da guerra, né, na frente de batalha. Isso é que é o mais difícil. Por isso que eles têm matado tanto jornalista por aí afora. Parece que foi há 2 anos que se matou mais jornalista até agora, internacionalmente, devido à guerra. Então é um negócio sério estudar a teoria do caos. Entende? E os jornais deviam trazer mais isso. Agora, eu vejo, por exemplo, que o Brasil hoje tem muito pouca análise dos fatos. Precisava ter mais, os editoriais precisavam ter mais substância, mais inteligência, mais profundidade, mais praticidade. É muito lenga-lenga só para encher linguiça. Agora, ó, a maioria das mídias são linguiceiros. Né? Enche a linguiça. É demais. Né? E eu não estou falando só de jornal, não. Tem a televisão, então, nem se fala. Não. Mas está mais ou menos claro aí o que nós estamos falando, é isso. Agora, nesse aspecto aqui do antagonismo, é saudável, né? A mídia trabalhar com isso para esclarecer, necessário, né? é o negócio do admiração e discordância. Nós precisamos ter isso por toda parte, não é só na política, não. É em tudo. Agora, é bom a gente falar nisso agora, porque daqui a uma semana tem eleição aí, né? É bom a gente falar. Vamos ver o que dá. Valdo, no verbete antagonismo, autodiscernimentologia, e aí, aqui embaixo, na parafatologia, você manteve a autovivência do estado vibracional. Sim. Você podia me explicar essa sua associação? Não, esse aqui eu ponho sempre para todo mundo. Eu sei que você sem estado vibracional, ninguém funciona bem. Um jornalista, um comunicador, se ele vai trabalhar, a primeira coisa que ele devia fazer é mexer na energia, estado vibracional, para ele ficar limpo, sem influência daquele ambiente ou qualquer coisa. Eu, uma vez, fui falar numa televisão no exterior, e os padres estavam contra mim, porque não queria que eu falasse naquele país. Então, o que eu fiz? Eu fui para a televisão e fiquei 1 hora antes do meu horário, vendo o que acontecia dentro. O estudo da televisão era vidrado. Então, você via tudo o que se passava lá dentro. Então, eu fui para lá. A hora que eu entrei na televisão, a padraiada extrafísica, tudo que é dogmático e fanático e terrivelmente terrorista, tudo vem em cima de mim. Mas eu já entrei blindado. Julguei energia o tempo todo. Na hora que eu fui fazer a entrevista, com a moça, até muito bem apresentada, tudo isso, tentaram julgar energia em cima de mim para eu não falar nada, eu ficar rouco. Eu parei, julguei energia, todo mundo percebeu que eu estava mexendo com alguma coisa. Você está entendendo? E falei tudo sem nada, e saí de lá e dei uma banana para os assediadores todos. Então, veja, isso é o processo da mídia e o ambiente que tem. A gente tem que saber aonde a gente anda, entendeu? De qualquer maneira, aqui, como professores, é mais ou menos essa dica que você está nos dando, né? Porque nós vamos fazer essa divulgação e tem muito fluxo contrário. Agora, o estado vibracional, ele é importante, principalmente para quem vai dar entrevista, por exemplo, na televisão, no jornal. Isso é seríssimo. Mas, olha, é para tudo. Tudo na vida precisa de estado vibracional. Só aqueles que não entendem isso é que não sabem. Né? Para nós aqui, a gente vê que é importante. Obrigado. Tá certo? Agora, quem é mais que está aí? Quem é que está com... Quem é que quer falar aqui ainda? Tem mais alguém? Como é que é isso? Eu acho que todo mundo está sabendo tudo que é antagonismo mediático hoje. Só tem doutores aqui em jornalismo, comunicação, radiofonia, televisão, revista, jornal. Já que não veio ninguém, deixa eu voltar aqui no tema. Eu queria que você me explicasse melhor na página 42, o item 15, nosologia. A vacina nosologia, a vacina anticâncer e a vacina anti-HIV. Sim, você podia me explicar? O que é?
Nós aqui estamos falando que isso aí tem muita conversa, mas aqui, veja, são coisas antagônicas. Um processo, a vacina, ela é antagônica ao câncer. Sim. Entende? E a vacina também é antagônica à AIDS. Então é muito importante. Agora veja, estudos são estudos que eles andaram fazendo e que vivem fazendo. E nós temos aí na bibliografia o que é que nós estamos falando, que estão falando sobre isso. Tem que procurar lá e ver o que é que está dizendo. Você está entendendo? É um antagonismo positivo. Positivo. A vacina é um antagonismo positivo. Entende? É igualzinho, por exemplo, o antídoto. O antídoto é um antagonismo positivo contra o veneno. E nós precisamos disso. Então, por exemplo, contra o jornalismo, a mídia ou a imprensa marrom, é necessário que tenha uma imprensa limpa. Antagônica, aquilo que eu estou explicando. É um antagonismo. Então, o antagonismo midiático, ele começa, em primeiro lugar, entre os próprios jornais, entre as próprias publicações, os periódicos e as televisões. Não é isso? Esse é o caminho. Professor Valdo, sim. Eu queria saber se numa Comunex mais avançada, onde tem aquele processo do homopensenidade, se esse antagonismo diminui ou não. Numa Comunex mais avançada, praticamente não tem mais o antagonismo patológico. Tudo aquilo que existe é apenas o antagonismo do gap de autocognição. Então, por exemplo, uma pessoa que evoluiu mais, ela fica antagônica ao outro que evoluiu menos. Mas ali é um problema de preenchimento de brecha. Está faltando preencher o gap entre um entendimento e outro. Então, o processo da admiração-discordância supera essa condição. Agora, lá é onde se estuda mais o processo da admiração-discordância. Então, a gente vai ver o seguinte, os impactos criados, por exemplo, por uma neo-ideia, um conhecimento novo, uma cognição, que agora que você está sabendo, numa comunidade dessa, isso diminui. Esse impacto já não existe muito. Que a pessoa já chega lá, ela está predisposta a aurir, entende? Ela está com neofilia, ela quer conhecer coisa nova. Aquilo dá muita força para as consciências. Então, o que nós precisamos estudar muito é ver o papel da antagonismologia na nossa vida. Esse é o motivo que eu fiz até agora uns 10 verbetes sobre antagonismo. Porque, gente, observa bem, olha qualquer conflito que você tenha na sua vida atual, se esse conflito ele é interpessoal, observa, sempre tem um antagonismo, que o conflito nasceu de alguma coisa que não se deu bem entre duas ideias, ou duas pessoas, ou dois micro-universos conscienciais. Então, o antagonismo precisa de ser estudado do jeito que o amor, a fraternidade é estudada. O que é o antagonismo pior que existe? É o ódio, é o rancor, é a desafeição. Esse é que é o pior antagonismo. Agora veja, o que é a guerra? É justamente, guerra é o antagonismo coletivo, o antagonismo grupal. Então, nós temos que saber bem o papel do antagonismo em nossas vidas, a fim de eliminar todo o antagonismo patológico. Agora, a pessoa fica pensando, igual aquelas pessoas, que quando eu comecei a falar sobre conscienciologia, que eram os efeitos positivos de você sair do corpo através da projetabilidade lúcida, então eu falei assim, tem coisa boa e tem coisa negativa. Teve muita gente que reclamou, que queria que eu escrevesse, que falasse, que desse meus cursos, que fizesse minhas palestras, só positivamente, só abençoando todo mundo, só com água com açúcar. Aí eu mandei todo mundo para aquele lugar, dei uma banana geral. Por quê? Nós temos que estudar o antagonismo, porque senão vamos ficar igual que é lá no orientalismo. Todo mundo só fala o bem bom, isso. Ninguém vai bater a bigorna, ninguém vai fazer a coisa contra, ninguém vai fazer o serviço mais pesado. Todo mundo vai ficar na boa vida. Está entendendo o que quer dizer? No dolce far niente. Então é necessário ver
o aspecto da doença para nós combatermos a doença. Uma pessoa que quer combater a guerra, ele tem que saber mais a estrutura da guerra do que aqueles que defendem a guerra. Para que ele possa, através do exemplo e através da racionalidade, demonstrar para aqueles que são apaixonados pela guerra que aquilo não vale a pena. Mas ele tem que saber mais do que o outro. Então, o problema de antagonismo, ele precisa de ser enfrentado por todos nós. Como é que um médico vai ajudar os outros se ele não estudar o lado pior da personalidade, que é a doença? Como é que é isso? E mesmo assim está errado. Que ele devia estudar a saúde com a doença junto, para fazer a profilaxia. Hoje em dia ainda se faz muita remissão, cura, ou vamos dizer, tratamento médico baseado em terapia. Devia de ser baseado em profilaxia. Tudo nós vamos caminhar para isso. É igualzinho o Estado Mundial. Será daqui quantos séculos que a medicina vai trabalhar com a profilaxia? Como é que fica? Olha, já é uma beleza, já tem muita vacina que é feito, isso tudo ajuda. Vocês viram a vacina, a rubéola, que fizeram no Brasil, bateu o recorde mundial, o que foi feito. Agora, isso tudo é importante, mostra que o Brasil já está começando a ter consciência do que é a prevenção, do que é a profilaxia, do que é uma vacina. De modo que o antagonismo precisa ser estudado. Agora, existem certos antagonismos que são fajutos, mas esses também funcionam. O placebo é um deles. O placebo é um antagonismo do remédio, mas também é um antagonismo do tóxico. Vamos ver se a gente entende. Vocês estão entendendo? Pensem nisso. Mas, por favor, Léo, você manda. Valdo, na página 40, exemplologia, gostaria de aprofundar um pouquinho mais no antagonismo midiático moral. Os problemas entre o apego e o desapego no micro-universo intraconsciencial da... O antagonismo midiático moral. Problemas entre o apego e o desapego no micro-universo intraconsciencial da consciência. Então, aqui a gente vê o processo de apego que pega o leitor, o jornalista, o escritor, todo mundo que tem. Você está entendendo? Então, esse antagonismo midiático moral. Há muitos problemas aí que as pessoas são apegadas às coisas. Por exemplo, no Brasil, nós temos aí uma série de dados sobre isso. Tem muita gente que, às vezes, defende aquilo que está errado. Atualmente, por exemplo, eles estão defendendo as lâmpadas cancerígenas. Fazem divulgação disso, o governo apoia, tudo isso. Há algum tempo atrás, há uma década, a briga era enorme a respeito de uns negócios que tinha no forro e no teto e nas caixas d'água. Aí, amianto todo mundo guardou. Agora, nós precisamos de começar a fazer agora uma campanha das lâmpadas luminescentes, para colocar as incandescentes no lugar. Agora, eles querem as luminescentes por quê? Elas economizam, eles falam, vende mais, duram mais, não sei o que é. E dá mais câncer. Mas ninguém fala que dá mais câncer. Então, veja, isso tudo é um processo do antagonismo midiático moral. Não tem. Esse é totalmente imoral. O que se fala hoje, por exemplo, aí, sobre essas lâmpadas, né? É muito pouco. Precisava de explicitar isso tudo. Agora, você só vê propaganda a favor delas. São todas essas lâmpadas diferentes dessas que nós temos aqui. Aquela lâmpada que faz curva. E a lâmpada, aquela compridinha. Tudo isso é um perigo, dá câncer. Eu só, olha o meu câncer aqui, eu tive câncer. Trabalhei alguns meses com a lâmpada dessa em cima da minha cabeça, no computador. Como eu trabalho todo dia, apareceu um câncer. Na minha família eu não vi câncer nenhum até hoje. Quer dizer, eu estou inaugurando o câncer na minha árvore genealógica. É uma vergonha isso tudo. Agora veja, eu sabia que isso dava câncer. Mas, como ninguém está explicitando o negócio claro, eu pensei que fosse menos. Não, essas lâmpadas modernas agora são mais cancerígenas do que tudo que eu já vi por aí fora. A que eu estava usando é das moderninhas. São bem fortes. Clareia tudo. É uma luz da baratosfera. Entende?
Então, vamos abrir o olho com isso aí. Isso tudo está aqui dentro. Você entendeu agora, né? O que é o processo midiático? Sr. Waldo, tem uma outra dúvida. É o seguinte, eu estou estudando sobre homeostase. Certa vez você colocou para mim o seguinte, tudo que estuda homeostase, a tendência é ir para tudo que é bom. Como que fica a questão do antagonismo para esse estudo? Se o estudo caminha tudo que é positivo... Tudo que você vai estudar uma coisa boa, você tem que ver o que não presta, o ruim. Isso faz parte. Mas, por exemplo, Tudo que tem bondade aqui tem ruindade de cá. Tá, A bondade existe porque tem a ruindade. Mas, por Se exemplo, você tirar a ruindade, não fica bondade, porque todo mundo vai ser igual. Não tem antagonismo. Então, vocês estão começando a entender o valor do antagonismo? Como é que é sério? Mas, por exemplo, se você pega os verbetes, que é da homeostática, ele é uma tendência somente positiva. É tendência, mas nem sempre ele é todo. Outra coisa, o neutro, por exemplo, não é todo. Esse aqui, você já viu que ele é neutro, né? Sim. Agora, você já viu que no homo aqui a maioria tudo é negativa, de Sim, propósito, tudo que é anti. para chamar a atenção. Porque a mídia é pesada, né? Você olha só, veja só esses jornalistas que brigam uns com os outros. As revistas e os jornais estão cheios disso, um acusando o outro sem parar. Mas agora acusa só um pouquinho, mas eles não chegam a fazer uma polêmica para valer. Não tem nada disso, só acusam uns e outros. A situação é terrível nisso aí. E tem um monte de gente, é só ver a revista Veja, que tem gente lá combatendo uns aos outros o tempo todo. De dentro, de fora para dentro e tal. Sr. Waldo, vou colocar uma situação minha. Por exemplo, eu quando estudo alguma coisa, eu tenho uma tendência a procurar somente o que é bom. Você está errado. Tá, estou errado, sei disso. Agora, por exemplo, por que eu tenho essa tendência de querer só não ver a coisa ruim? Aonde está o gap aí? O gap é o seguinte, você, como é que é o nome da pessoa que é assim? Poliano. Você é um poliano total. 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 Por enquanto. Não, Por enquanto, total. por enquanto. Ah. Por enquanto. Mas olha, nós temos outros aqui que são assim. Está entendendo? Isso é resquício do orientalismo, essas coisas assim? Não, isso Não? aí é porque você está acostumado a fazer média devido aos seus alunos. O professor, às vezes, entra por aí. A sua intenção é boa. Você não está... tem muito atenuante a seu favor, não tem agravante. Você está entendendo? Tá. Isso aí é por causa da didática, a pedagogia, o magistério. É você dar aula. Já pensou? Você está cuidando da saúde dos outros, esporte, o diabo. Tudo tem que ser o melhor. Sim. Tudo você tem que levar para isso. Agora, a gente tem que ver o lado errado, para você dar o valor para o lado certo. Sobre esse aspecto, as suas abordagens estão erradas. Tá. Entendeu? Tem que estudar. Obrigado. Meu boa tarde. Daqui a uma semana a gente vai votar em você. Boa Eu quero tarde, dizer que ele não é professor. candidato a nada, por isso que eu estou falando a votação. Ninguém pode falar nada. Então, a gente pode dizer, né? Daqui a tarde, pouco eu posso professor. falar, Sérgio, 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 tá certo? Eu posso falar porque ele não é candidato a nada. Eu estou doido para falar alguma coisa assim, porque tanto político que tem aparecido aí, a gente não pode falar nada. Agora eu quero criar um fictício. O Cacareco. Vamos votar no Cacareco! Não é isso? Afinal de contas, é palanque, nós estamos na época. Que negócio é esse? Tem só mais alguns dias, poucos, menos de uma semana, né? Menos de uma semana. Mas olha, o que você manda, Sérgio? Professor, com relação ao antagonismo, como que fica o antagonismo dentro da ideia da criação do Estado Mundial? Olha, o que tem por aí, por exemplo, precisava de eliminar determinadas personalidades baratrosféricas, tipo Bush e outros mais, né? Tipo Chaves e outros mais. É isso. Tanto de um lado quanto do outro. O que é engraçado é o seguinte, é que a turma do antagonismo briga com a turma do antagonismo. Eles brigam mais entre si do que com todo mundo, você sabe disso, né? E isso faz parte do serviço. A gente tem que entender. Mas para ter um Estado Mundial vai existir antagonismo entre as pessoas, os povos. Até lá, esse antagonismo tem que reduzir, né? Agora, ó, eu acho que muita coisa já reduziu, apesar do Bush. Pelo seguinte, nós estamos em 2008. A última grande guerra que teve foi em 45. 45 tem mais de 60 anos, são 63 anos sem guerra grandona, mundial.
E outra coisa, todo mundo esperava que tivesse a Terceira Guerra. Quer dizer, eu não vi. Alguém aí viu a Terceira Guerra? Eu não vi. Eu não estive lá, não vi isso. Então, veja, alguma coisa já aconteceu de bom nisso. Mas agora, as consréus estão chegando. Então, tudo é possível. Eu já falei que, pelo meu cálculo aqui, as minhas coordenadas, até 2075 a situação vai só assim. Depois é que começa, então, o patamar para ver o decaimento, a decaída. Entende? Agora, até lá. Agora, o Estado Mundial. O problema nosso, por enquanto, a gente tem que ser escritores visionários. Então, daqui 60, 70 anos, 100 anos, eles vão falar de você. Não, aqui havia um professor de direito que falou sobre o Estado Mundial em 2008, com os seguintes dados, que ainda são válidos até no dia de hoje. Isso é que vai acontecer. Vamos falar no Estado Mundial que você está preparando seu auto-revezamento para as próximas vidas. Mas eu acho que nós não vamos ter muitas vidas até ver alguma coisa disso instalado. Agora, eu acho que esse Estado Mundial ele vai começar a crescer mais devido ao processo também da astronáutica. Você já viu que já fizeram um laboratório internacional de astronáutica. A tendência vai ser isso, que os países vão ter que se juntar contra um inimigo comum. No caso, contra um problema comum. Então, por exemplo, você está vendo agora o tanto de país que está se juntando para combater a anti-ecologia. Isso é bom. Essa é a minha hipótese. Essa é uma hipótese também. Criação do Estado Mundial. Veja, é o Estado Mundial que está caminhando para isso. Tá certo? Agora, por exemplo, a maior prova do Estado Mundial é a União Europeia, né? Agora, é lógico, ela ainda está ruim das pernas ainda, tem umas coisinhas lá que sabe, né? Que está começando. Mas veja, de 92 para 2008, são 16 anos, não é isso? É. Já houve algum progresso. Rápido, né, professor? Você já notou, eu falava com o povo, o euro vai chegar a um ponto que vai ser mais forte que o dólar. E é. O euro continua mais forte que o dólar. Eu já tinha previsto isso antes, foi na década de... Foi mais ou menos em 85. Eu já tinha previsto isso, que a gente sabia, a moeda lá do Estado europeu vai ficar mais forte que a dos americanos. E ó, está tudo aí. O euro está valendo bem mais. Então, isso tudo é o caminho do Estado Mundial. Agora, a gente tem que começar a ver o que tem. Outra coisa que eu falo que é do caminho do Estado Mundial é o problema, por exemplo, aquele processo civil, a desobediência civil. A outra coisa também é a consciência dessa turma que combate o militarismo e matar os outros. Por exemplo, aquele monte de oficiais que chegaram no governo lá de Israel e falaram que não iam sair para matar os outros. Isso tudo aconteceu, são fatos. Agora em Israel. Você sabe, Israel é a terra do Sharon. Pensa bem. É turma que só pensa no gatilho. É dos Estados Unidos. É tanto que Estados Unidos e Israel é como se fosse um Estado americano, né? Feito lá no Oriente. A verdade é essa. Todos eles são ligados, assim, ó. Irmão de carnais. Israel com Estados Unidos. E todos são belicistas. Está vendo aí, você sabe, eu não sei, você não, isso aí não te ofende, mas você já deve ter ouvido falar que está havendo um creche muito maior do que o de 29 atualmente. Qual a culpa disso? Foi o Bush, com a invasão do Afeganistão e do Iraque. Eles gastaram lá uns 3 trilhões de dólares. Se tivesse esse dinheiro nos Estados Unidos, não teria acontecido nada dessa bagunça que está acontecendo atualmente. Agora, tem umas coisas esquisitas, né? Existe, por exemplo, o nosso amigo Bernanke. Tem um amigo meu que chegou e falou assim, olha, isso aí é duro. O cara tem berne na anca. Isso é um perigo. Quando ele foi... falou assim, não interprete mal o cara. O nome dele é Bernanke. Entende? Parece mesmo com berne na anca. Né? Entende como é que é? Agora, veja, ele mesmo, coitado, está lá chorando as mágoas para ver se arranja dinheiro. Estão querendo 700 milhões de dólares. E outra coisa, o próprio governo americano está pedindo para os outros países fazer a mesma coisa.
Quer dizer, na hora que eles vão roubar, eles não dão dinheiro para ninguém. Na hora que eles estão precisando, eles pedem dinheiro para todo mundo. Está todo mundo rindo dos americanos com isso aí, que é uma loucura, né? Agora, até é lógico, a Inglaterra, por exemplo, está socorrendo alguns bancos, porque senão o negócio pega tudo na própria Inglaterra. Mas agora, fazer o que os americanos estão querendo, para ajudar de modo geral, isso vai ser difícil desses países fazerem isso. De modo que a situação toda é essa que nós estamos vendo por aí. Professor, os alemães, eles têm uma teoria que chama Estado de Direito do Meio Ambiente. Eles estão entendendo que é o meio ambiente que vai prevalecer nas uniões dos Estados. Vai por causa da sobrevivência. A hora que começar a mexer com todo mundo, é um mal comum. Todo mundo vai combater um mal comum, que é o inimigo comum que foi criado. Agora, a Terra transformada, do jeito que eles estão querendo aí, numa lixeira planetária, tem que tomar uma atitude disso. Você veja bem, ó, o Sol já está dando câncer. Para uma boa parte das pessoas, eu acho, você guarda bem o que eu estou te falando, dentro de uns 10 ou 20 anos, a medicina vai falar o seguinte: toda pessoa que inteirou 50 anos não pode sair mais no sol, ao sol. Não vai poder tomar mais sol. Com 50 anos. Guarda bem o que eu estou te falando. Isso é um fato. Que o sol vai matar gente aí adoidado, cada vez mais. Devido ao UV, ultravioleta e outras coisas mais que tem. Por quê? Não há mais nenhuma segurança. É o problema da ecologia que foi furado. Os gaps, apareceu muito corte, muita mutilação em toda esse arcabouço de vida que a Terra tem. Então, como é que fica? Senhor, em relação ao Estado Mundial, tem um autor alemão, Ulrich Beck, que diz que nós vivemos uma sociedade da incerteza, do risco. Qualquer intervenção na natureza provoca um risco para o futuro. Extrafisicamente, multidimensionalmente, como fica isso? Tem um controle? Qualquer intervenção... Tem controle de tudo, mas eles não fazem estupro evolutivo. Se a média quer determinada coisa, eles deixam aquilo acontecer. Mesmo que aquilo no futuro possa... Não, é igual, não raciocina só o caso do vulcão. Se fosse para parar tudo e fazer tudo bonitinho, de uma maneira simétrica, não teria vulcão, não teria enchente, não teria tsunami, não teria furacão. O negócio é que tem que ter para acomodar os processos. Para segurar esse mecanismo, essa máquina que é a Terra, não é fácil. Por isso que a hora que mexe uma coisa, você sabe daquele princípio. Uma borboleta bate a asa aqui, ela mexe no passarinho lá no Mediterrâneo. Então o problema todo é esse. A asa da libélula movimenta alguma coisa na Europa. Sempre tem repercussão tudo que a gente faz. Como é que fica a repercussão? Eu estou lendo a biografia do Sérgio Vieira de Mello. Sim. Como é que fica a repercussão do trabalho dele? Aquilo foi um resgate kármico dele ou foi uma contribuição? Não, o problema é o seguinte: quem entrou na chuva é para molhar. Ele sabia que ele passava por esse risco. E aquilo é quase que inevitável. Já mataram mais gente da onda depois disso. E vão matar muito mais gente. Eu não falei aqui agora há poucos minutos quantos jornalistas já não mataram, repórteres, de tudo quanto é jeito. O cara vai para o front da batalha, ele sabe que ele pode morrer, a possibilidade dele morrer depende da guerra e daquela condição, mas é enorme. É muito maior do que o normal. A tese de pós-doutorado dele é sobre o Estado Mundial. Ele escreveu sobre isso. Só que parece que só foi publicado na França. É uma coisa para se localizar. Né? Mas por derradeiro, professor, quero agradecer ao senhor. Vou ter aquela despedida temporária agora. Não, e outra coisa, eu desejo uma boa eleição para você, que você tenha bons candidatos. O senhor sabe que eu não vou poder votar, né? Não vou estar aqui, mas... Você não vai votar, não? Eu vou começar a pesquisa lá agora. Então, agradeço. Eu vou torcer para você. Até despedida Vamos temporária. ver quando é que você volta. Até o ano que vem, então. Tá bom? Obrigado. Viu, gente? Ele está se despedindo porque ele vai para as Orópicas. Mas ele volta. O ano que vem ele está aqui. A gente vai dar um jeito. Por favor, Flávia. Alguém falou da poliana, né? Eu queria falar que o poliano e a poliana, eles têm muita dificuldade com a autoconscienciometria. Então, mas porque as pessoas normalmente não querem ver seus trafares, suas doenças e patologias. Uma cura para isso pode ser o Consim Cobaia.
É só para lembrar que no mês de outubro nós vamos ter 2 eventos grandes, tanto na Consis quanto na Unicim, do Consim Cobaia Voluntária. E ali a pessoa pode avaliar o seu nível de autodespojamento perante si mesma. Porque, na verdade, a Consim Cobaia, ela é primeiro Consim Cobaia de si própria, né? Você vai mostrar que você tem coragem de sentar ali com o conscienciograma e mostrar a sua cara real, de fato, quem você é. Então, para quem tem dificuldade em se ver, fazer autoconscienciometria, uma boa dica é o Consim Cobaia Voluntária, que vai ter dois cursos no mês de outubro, tanto na Consis quanto na Unicim. Muito bacana, vamos em frente. Outra coisa, tem tanta Consim Cobaia, quer dizer, candidata aí, né? Gente tão bonita, mais bonita do que ratinho de laboratório, do que coelho, do que lebre, de tudo quanto é jeito, é o máximo. Você já pensou, a Ivanilda, olha só que panca, Ivanilda, como Consim Cobaia, é o máximo. E também bonitas e cheias de trafores também, né? A gente não vê só lógico, trafar, vê trafores, talentos. É lógico. Mas então, Maresca. Eu queria saber, Valdo, sobre... Assim, estou aprofundando um pouco o estudo daquele trinômio, acolhimento, orientação e encaminhamento. E eu me peguei muito na questão do encaminhamento, e eu procurei fazer algumas associações de ideias a respeito de... Assim, para mim é como se fosse assim, o acolhimento, a orientação e o encaminhamento como se fosse uma escagem lúcida, um autoexemplo, e a dizer assim, seria mais ou menos isso? É mais ou menos isso. Agora, o encaminhamento é o seguinte, ninguém força nada, é através de informação. Como assim? Por exemplo, você chega na rua, numa cidade que você não conhece, você para o carro e pergunta para a pessoa que está na rua, onde é que fica a rua Andrade Luz aqui, ou qualquer coisa assim. Aquilo, ela vai te dar um encaminhamento, ela vai informar você. Ela não falou para você ir lá. Você está entendendo o que quer dizer? Então, o encaminhamento, ele não pode ser imposto. É sempre bom lembrar isso no fim. Você já pensou nisso? Não, não pensou, né? Ou não? Não, eu estou fazendo uma associação com relação, mais com relação a consciexes, né? Certo. Então, o que acontece? Eu estou embolada no encaminhamento. Por quê? Tem vezes que a situação aperta, né? A gente começa a ficar mais carregada de consciexes. Então, eu fiquei pensando, eu não orientei bem, eu não acolhi bem, como é que está isso? Porque eu não estou conseguindo desassimilar. Aí você falou essa coisa de dar informação, não empurrar o pessoal. A minha ideia era, na verdade... É de empurrar, eu estou querendo me livrar da situação. Por isso que eu estou te abrindo o olho. Não, tá certo. Mas agora, olha aqui. Até os médicos chegam num certo ponto que ele fala assim, ó, aqui nesse caso agora, tem várias opções para você. Na sua convalescência, a gente vai te dar uma alta. Olha o caminho que você pode. Pode fazer isso, pode fazer isso, pode fazer aquilo. Você decide o que você quer. Às vezes se chama a família, os familiares, para ver o encaminhamento daquilo. Entende? Isso é o follow-up. Depois até, ainda fala com a pessoa, qualquer coisa você volta. Se acontecer qualquer coisa, você volta. É igualzinho aqueles anúncios que tem. Qualquer coisa, procura o médico. Se não deu resultado, procura o médico. Você está entendendo? Então a mesma coisa é aí. De modo que esse encaminhamento não pode ser imposto. Eu estou falando porque você não é a primeira. Eu já vi aqui vários que chegou lá no encaminhamento, então, e agora é o decreto-lei da ditadura. Acabou de vir diretamente do Bush. Entendeu? Todo mundo vai para o Iraque para combater na linha de batalha. É isso? Não é. O que você acha? Tem lógica? Tem, mas aí eu queria entender um pouco mais a questão da... como que a gente vai não encaminhar ainda, né? Às vezes os conscientes precisam estar ali mais na nossa companhia, né? No nosso autoexemplo, e ao mesmo tempo manter a integridade, não misturar no sentido negativo de você acabar entrando no assédio, no autoassédio. Não, a primeira coisa, você não tem direito de ser assediada num caso desse. A sua posição, a sua função, o seu cargo não permite isso. Você tem que colocar isso na sua cabeça. O médico não pode ser assediado. Entende? Por quê? Quem faz assistência é o menos doente. Agora, assediado é o mais doente, ele não pode. Tá certo?
Qualquer pessoa da área da saúde, se você vai consultar, a primeira coisa que você tem que ver é o seguinte: ele é bom? Ele é tranquilo? Ele é equilibrado? Essa pessoa é equilibrada? Seja homem, seja mulher. É a primeira coisa que a gente precisa. O assistente tem que ser mais equilibrado que o assistido. É correto. Mas nesse meio tempo, assim, que a gente ainda está aprendendo, né, a fazer as coisas, tentando não tropeçar muito Você tem um nas pernas. desconto de 1%. Você está entendendo de erro. Mas, por exemplo, quando a gente tropeça lá no encaminhamento, vale a pena olhar para trás e ver alguma coisa que ficou mal parada na orientação, por exemplo, no Às acolhimento? vezes é bom fazer o confronto, a comparação. Ver os precedentes. O que é que já houve? E fazer um confronto. Tirar algum partido desse paralelismo. Entende? Fazer o cotejo. Vale a pena. Pensa nisso. Obrigada. Mas então, Dom Otto. Professor, achei interessante porque o senhor coloca como tema central neutro. A homonologia, como falou, é predominantemente negativa, nosográfica, só que a taxologia parece que é mais positiva, né? Interessante esse contraponto que você faz. É o que eu jogo para ver se as pessoas pensam dos dois lados. Ainda mais em antagonismo. Entendi. Eu não posso fazer a coisa tudo pró ou tudo contra. O ideal é julgar com tudo, para mostrar como a nossa consciência é complexa. Como o negócio não é simples assim. A gente não pode raciocinar simplista. Raciocínio simplista não pode ter isso. Por exemplo, o polianismo é um raciocínio simplista. Entende? Mas, em compensação, o belicismo do Bush também é um raciocínio simplista. A gente tem que ver as duas coisas. Por exemplo, lá no fundo, o Bush está combatendo o terrorismo, que foi contra eles. Esse combate ao terrorismo é uma coisa até positiva, até um certo ponto. Mas agora, quais são os meios? Quais são as condições? De que modo ele está fazendo isso? O que é que está certo? O que está errado? Isso tudo a gente tem que perguntar. É aí que a coisa vai mudando, né? O modo de ser, a abordagem. Então, eu procuro ter uma visão mais panorâmica para permitir à pessoa chegar a uma cosmovisão do assunto. Eu coloquei 112 fontes bibliográficas aqui. Agora, olha essas fontes bibliográficas. Agora, se a pessoa tem dúvida, ela tem que ir lá e ver os jornais, as revistas que estão falando isso, tem tudo aí. É interessante que você expõe... Tudo isso, nós temos isso à mão aqui, ó, sem problema. É. Agora, ó, quanta gente diferente que não está escrevendo isso aqui. Vale a pena pensar nisso. Muita gente. Por exemplo, ó, meu aqui só tem uma fonte, é o 111. O mais tudo é dos outros. Tá certo? É interessante que o senhor expõe, mas não é de uma maneira óbvia. A pessoa tem que pensar, tem que estudar para chegar a essas conclusões. Tem. O problema é dela. Eu não imponho nada. Aí uma das técnicas do jornalismo é justamente essa. É a democracia da informação. Entende? Nós temos que ser democratas ao comunicar alguma coisa. Queria perguntar para o senhor também ali na divisão detalhismo, o tópico tecnologia, a técnica da confrontologia. O senhor poderia elaborar um pouco? A técnica da confrontologia, o que é que significa isso? É o problema da gente estudar como é feita a dialética. A dialética é que leva para a refutação, ou aquilo que eu chamo de refutaciologia. E a gente tem que evitar, até um certo ponto, a maiêutica e, de qualquer maneira, evitar a erística, ou seja, o sardonismo. Entende? O processo de você ir contra a personalidade da pessoa, mas ver o processo da ideia. Então, nesse ponto, o confronto é muito importante. O confronto, antes de mais nada, tem que ser um tiroteio ideológico. Tiroteio, às vezes, até verbal ou gráfico. Você está entendendo? Mas sem deixar vítima ou deixar mortos. Entende? Isso é que é importante. No fim, tem que chegar num consenso. A verdadeira polêmica útil tem que esclarecer os dois lados.
E, às vezes, quando ela é muito útil, ela cria um terceiro lado que sobrepaira aqueles dois, que é superior, mais avançado, mais esclarecedor. Esse é o caminho da confrontologia. Agora, ó, hoje é domingo, hoje vai ter aí o debate? Pois é. Outra coisa, isso aqui, por exemplo, a tertúlia é o debatódromo. E nós vamos ter uma casa especial para o debatódromo. Lá já está começando a fechar já o teto e já tem já 1/3 já pintado de amarelo. Vocês já vão começar a ver que tem uma fruta amarela que está nascendo lá em cima. Tá certo? Vamos ver o que vai dar. Tudo para se fazer essa confrontologia. Até um certo ponto, tudo nós fazemos aqui é confrontologia, é refutaciologia. Agora, um outro nome tem para isso também, Otto, é confutaciologia. Também é a mesma coisa. Agora, a erística, ela é negativa. Por exemplo, réplica e tréplica não é, depende. Agora, a erística não, quase sempre tem processo tingido, envenenado, alguma coisa errada, entende? A gente tem que ver isso. Mas então, Miriam. Ainda há pouco mesmo o senhor falou que até 2077, a Até tendência... 75. Até 75, a tendência tudo é piorar. Piorar, sim, do ponto de vista de aumento da população com gente perturbada. Pessoas doentes, É. consciências doentes. Qual é a necessidade que existe dessas consciências viverem essa experiência do nosográfico quase total para poder Não tem no necessidade antagonismo? de nada disso. É que elas não têm outra opção que ação assim. Há uma Porque tendência para aquilo, igual bicho. o senhor acabou de dizer, não se pode fazer estupro evolutivo. Não. Existem N situações que provam que Sei, mas você não vai matar ou acabar com a consciência desse povo. Primeiro, a consciência é imatável, é imorrível. Certo. Ela vai A gente precisar tem que saber conviver passar com por ela, esse porque momento. ela ficou desse jeito junto com a gente. Então ela tem que vir aqui para melhorar aquilo que foi feito errado com a gente. A vida humana é isso. A gente não vê outra saída para isso, não. Então, de qualquer maneira, nós vamos ter que vivenciar esses momentos difíceis com essas outras consciências, com exemplarismo antagônicos a elas, para que isso possa acontecer de forma melhor daqui a 100 anos. Vamos dar um exemplo positivo dessas coisas e ver o que dá. Não há outro jeito, não. Por aí. Então, Munir, o que tu mandas? Sr. Valdo, em outros momentos você já colocou que um dos princípios da patologia é que toda patologia tem uma energia antagônica por trás. Ou toda doença é baseada em algum tipo de energia antagônica. Esse princípio ele é válido, assim, por exemplo, nas patologias médicas tradicionais. Esse princípio ele se mantém? Pega, por exemplo, uma doença infecciosa, até um vírus comum da gripe. Escuta, existem doenças que são feitas pelo próprio corpo. Certo. E existem curas que são feitas pelo próprio corpo. A medicina explica isso tudo. Então vamos entender bem isso. Você entendeu? Sim. O processo da antipodia existe em tudo no cosmos. É tanto que eu já falei aqui muitas vezes, vou repetir. Tem gente que quer que tudo seja similar. Tudo arrumadinho, certinho. Tipo Monk. Por isso que eu vivo falando no Monk aqui, porque eu cheguei à conclusão que o Monk é um bom exemplo para pegar na televisão alguém que você vai ver a patologia, o lado pior e o lado bom. Você está entendendo? A ambiguidade seria, né? É a ambiguidade. Por quê? Tudo é ambíguo e tudo é dissimilar. Tudo é assimétrico. Não tem nada de simetria absoluta. Até os gêmeos são diferentes. Os mais univitelinos, mais próximos, gêmeos idênticos, eles não são idênticos. É só em alguma conotação genética, alguma coisa, mas na manifestação não existe gêmeo idêntico, não existe. Esse termo é errado. Usar a palavra idêntico, esse adjetivo, entende? Essa qualificação, é muito difícil. O que é idêntico? É difícil muito encontrar difícil, uma você não vai achar aplicação, isso. né? O cosmos não é assim. Aquilo que você acha que é tudo igual, você vai ver que não é.
Começa pela cara da gente. Ninguém tem a face esquerda igual à direita. Ninguém, não é exceção. É tanto se você pegar e levar para o computador e fazer duas faces esquerdas suas e duas faces direitas, você vai criar 2 outros muníveis, mas não você. Vão ser pessoas diferentes de você. Todo mundo vai ver que tem, não, esse aqui não é ele, tem uma cor diferente. Então, por aí a gente vê que a similitude é uma coisa muito relativa. Existem coisas similares, mas não idênticas. Mas não iguais. Eu até estava refletindo sobre o próprio processo de uma bactéria que você tem ela, por exemplo, no intestino, sem causar problema nenhum. Se ela cai na corrente sanguínea, ela pode ser letal, né? Pode causar não, não é só isso. Ela ali naquele corpo não faz nada, vai para outro corpo e faz. Por causa do processo da imunologia. Se a imunidade é mais baixa, ataca. Depende da época, alguma coisa que tenha alteração. Tá, até aí eu entendo assim essa relatividade. Por exemplo, de ambiguidade. uma pessoa ela tem o vírus HIV da AIDS. Se a pessoa aguenta e a imunidade suporta, ela pode viver hoje praticamente muito tempo sem a AIDS se manifestar para valer. Mas amanhã, todas aquelas defesas, todas as reservas do corpo, dos órgãos do sistema podem estar caindo. Aquilo entra, por exemplo, no período da mulher, que ela entra dentro de uma fase que ela começa a ter tensão pré-menstrual e entra no período menstrual. Aquilo começa a aparecer. Aí aparece alguma coisa de pele, aquilo graça, aumenta tudo e por aí vai. Você está entendendo? Entendi. Então, tudo é um processo de manifestação do equilíbrio que perdeu o equilíbrio. Quer dizer, houve desequilíbrio. Sim. Dá para afirmar que, em certos casos, a reação à energia antagônica ela pode levar a um estado de mais saúde do que antes. Então, por exemplo, isso energia. Que se chama de estresse. É uma coisa muito séria estudar o estresse. Sabe? Porque as pessoas, de modo geral, pensam que elas não se estressam. Olha, pessoa com alergia, com intolerância alimentar e com estressamento, não existe exceção. De tudo que eu já estudei em matéria de medicina e outras coisas mais, de parapsiquismo, para mim, não tem exceção. Todo mundo tem alergia, todo mundo tem intolerância alimentar e todo mundo está susceptível a idiosincrasias e outras coisas mais nesse sentido. Então, tudo isso é possível. A gente não pode falar que dessa água não beberei, porque pode acabar bebendo. É um problema apenas de deficiência temporária nos órgãos e sistema do corpo humano. Entende? Essa que é a realidade. Agora, tem pessoas que têm mais sensibilidade sobre determinado vertente ou fator do que outras. Sim. Já pensou, por exemplo, Munir, uma das coisas que sempre me encasquetaram, eu ficava muito impressionado com isso. Uma abelha chega, dá uma picada numa pessoa, ela morre. 400 abelhas dão uma picada, 400 picadas no cara e ele vive. Isso é uma coisa absurda você pensar numa coisa dessa. Agora, tem que fazer experiência para ver. Eu já vi casos assim. Entende? Já vi gente que morreu por causa de picada de abelha e já vi gente que ficou todo embatumado, todo diferente, virou um extraterrestre e nem parou de trabalhar. Então sai dessa. Tudo então, o problema de autodefesa orgânica, a imunidade, a imunologia, entende? Os emunctórios, o processo do esgoto do corpo, o escapamento que você tem no corpo, todos nós temos. Isso é um problema muito sério. Agora, tudo começa também pela pele. A gente tem que ver isso demais. Que é a interface, né? Por isso que eu sempre combati esse negócio de colocar muita coisa na axila e tal. Isso é um perigo. Ó, o tanto de câncer que está dando aí, câncer de mama, muita coisa hoje, eles já estão admitindo que muita coisa disso é detergente que o mulherio coloca no corpo. Entendi. É um perigo. Agora, em todos esses processos, não dá para você falar numa causa isolada, né? É sempre multicausal. Não, e outra né? coisa, você não pode examinar. Não existe doenças para todo mundo, existe o doente. Cada doente é diferente do outro, em qualquer tipo de doença. Agora, o problema é você identificar exatamente qual o nível dessa pessoa, desse paciente. Isso é que é a coisa séria. Ok, obrigado. Certo?
Então, Flávio. Eu encontrei na bibliografia uma série, mais ou menos uns 7, 8 antes, expressões com antes, que elas não aparecem na listagem. Eu não sei se isso é de propósito ou se a gente precisaria ver assim. O que é? Colocar. Mostra depois, mostra para a Rosa, para ela ver o que é. Tá legal. Certo? Ela vai ver. Obrigado, viu? Agora, gente, eu tenho aqui pergunta. O que é a heurística? Heurística é a ciência que estuda a invenção, ou seja, a invenção da invenção. É a chamada também inventologia. Eu também chamo euristicologia. Heurística vem de eureka. Eureka é aquele negócio, quando a pessoa descobriu, eureka, descobri. Quer dizer, é a luz da lampadinha lá do personagem do Walt Disney, tá certo? Agora, qual a importância da heurística na evolução da consciência? Como podemos chegar à heurística? A primeira coisa, ela é super importante, porque todas as coisas novas dependem de invenção, da descoberta, da pesquisa, da investigação. De modo que todo mundo precisa disso. Por exemplo, a sua vida, ela começa a ter mais valor quando você descobre alguma coisa que nunca a humanidade tinha antes. Uma coisa nova. Isso é um dos pontos mais sérios que tem do ponto de vista evolutivo. O que você já descobriu de coisa nova para ajudar o bem-estar da humanidade? Isso é heurístico. O que o senhor tem a dizer ou sugerir sobre a dificuldade com assim e a desassim? Isso aí é um problema mais de dedicação. Se você se dedicar a trabalhar com as energias, você vai fazer assimilação e desassimilação mais rápida. E vai começar a entender o processo. Agora, é necessário trabalhar com o processo da energia. Começar pelo estado vibracional, depois trabalhar do ponto de vista de pessoas, de objetos, de ambientes e de ideias. Que nós fazemos assimilação até por evocação. E a gente também desassimila também por evocação. Então você pensou em alguma coisa, sua energia já foi lá. E aquilo volta para você. Há o retorno. Então, esse processo de ir e voltar, que é o retorno, é muito importante para nós estudarmos a assimilação e desassimilação. Então, o estado vibracional, ele ajuda a pessoa a fazer a prevenção, a precaução, a fazer a profilaxia. Antes de qualquer coisa mais séria, mexa no estado vibracional e durante aquele trabalho que você tenha mais sério, faça o estado vibracional. Na hora que terminar, você desassimila, limpa tudo que tem. Com o passar do tempo, isso começa a ficar automático na sua vida. Você vai reagir assim. Então, a assim e desassim se tornam mais ou menos automáticas, sem muito esforço. No item efeitologia, gostaria que o professor citasse 2 exemplares de efeito halo. Também aproveito para pedir autorização para utilizar alguns verbetes em minhas aulas de português. Os verbetes diferença semântica e variação vernacular. E outros são excelentes para mostrar o conteúdo para os alunos. Olha, bom proveito. E olha, prepare-se que você vai ter mais alguma coisa no próximo domingo, que é variante gramatical. Talvez esse vai mexer mais com você e seus alunos. Agora, efeito halo. Efeito halo, por exemplo, é esse que está acontecendo entre eu e você. Ou entre mim e usted. Quer dizer, isso é efeito halo. Eu fiz o verbete, julguei por aí. O efeito halo pegou um professor de português que vai dar aquele verbete para os alunos. Isso é efeito halo. Halo quer dizer, houve a expansão do problema da ideia, daquela atitude, daquele ato, daquela ação. Isso é efeito halo. Agora, outro efeito halo é você pensar positivamente a favor do mundo, da humanidade, tudo isso. Isso é efeito halo. Você vai falar, não, mas isso é muito pouco, mas não é. Existe um princípio que é o seguinte, uma gota d'água limpa, pura, que você atira no Oceano Pacífico, você está enriquecendo o Oceano Pacífico. Veja se me entende. Tudo que seja positivo é válido, e a gente não pode esquecer disso. Então, vamos pensar na questão do efeito positivo.
Agora, o efeito halo tem vários nomes. Por exemplo, um deles, efeito dominó, que é a reação em cadeia que você faz. Outra coisa, você coloca uma pedra e joga na água, no lago, tranquilo. O que acontece? Vem aquela porção de onda que vai fazendo. Isso aí também é o efeito da onda, ondulante. Agora, por exemplo, o efeito cascata é a hora que tem efeito de alguma coisa que aquilo vai aumentando com o tempo. Se for de dinheiro, por exemplo, o negócio varia 10, passa para 20, passa para 30, passa para 40 e por aí vai. Isso é efeito cascata. Enfim, existe uma série de efeitos na vida. Agora, o efeito halo é um dos que acontece mais dentro do processo da consciência propriamente dita. Por quê? Aonde nós estamos, nós irradiamos energia. Essa energia pode ser pequena, curta, ela pode ser acanhada, ela pode ser assim reduzida, mas ela também pode se expandir. Uma pessoa pode ter uma aura de alguns milímetros, outra pode ter uma aura de 1 quilômetro. Isso depende da pessoa e a força que ela tem se ela está exteriorizando a energia. Então, o efeito halo da energia consciencial não deve ser desprezado. A gente deve estudar bastante isso para ver como é que é. Por exemplo, uma coisa boa que eu sempre falava, desde o centro da consciência contínua, era o seguinte: examine você, isso eu estou falando, qualquer um aqui, examine você, ó, meu dedão no seu nariz. Qual é a média da centimetragem, eu não estou falando metragem, estou falando centímetro, centimetragem da sua aura? O normal dela vai a quanto? Quando o povo vê você, por exemplo, numa dinâmica, no complementário, num curso, em alguma coisa, quantos centímetros eles veem? 1, 2, 5, 10? O que você está rindo? Eu fiz essa pergunta para mim hoje, descendo aqui para vir no holociclo. Isso é efeito halo da sua evocação, me pegou. Efeito halo. Nós estamos falando tudo efeito halo. Eu vim andando, vendo ali a vegetação. Agora, ó, e pensei nisso. É o efeito halo, seria bom a gente clarear aqui para o nosso amigo lá que perguntou o seguinte: é o efeito halo, por exemplo, que dá simulcognição. Acontece um fato lá e aquilo repercute aqui. Por exemplo, uma pessoa estava lá se afogando, então ela começou a gritar de socorro. Aquilo repercutiu, a gente percebe o negócio na hora. Isso é uma clarividência, a distância. Devido à clarividência viajoura, você pode até ir lá e ajudar a pessoa nisso. Isso tudo é efeito halo. Então veja, de modo geral, nós poderíamos afirmar que o efeito halo mais comum, e às vezes pode ser até dos mais fortes, é justamente a exteriorização do nosso pensene. Você exteriorizou um pensene, o efeito halo seu vai chegar lá, por causa do N, o N é energia. Aquilo vai mexer na pessoa. Agora, é impressionante a gente ver, por exemplo, você aqui no front chakra, você pensa, e é como se tivesse uma tromba, que vai lá e mexe na pessoa lá na frente. Isso é que é efeito halo. Um pouco antes aqui, eu estava sentindo repercussão no frontochakra. Mas não estava pensando neste pensamento, nessas ideias que eu vim andando sozinha, elaborando a repercussão do meu campo energético. Pois é, aí agora, você acha que você tem quantos centímetros de aura energética, a média? A média, acho que dá assim um braço. Você a acha média, que assim, diariamente. Podendo chegar muito mais. A hora que você está trabalhando chegar... e no seu normal, como é que ela é? Quando você está tranquila e sem nada, não está pensando em energia, como é que é a sua aura? Eu imagino essa distância. Agora, quando eu estou assim, mais tranquilo comigo ainda, investindo, aí pega o ambiente. Eu sinto pegar o ambiente onde eu estou. Você limpa, por exemplo, sua base física, é isso? Sim, sim. Então agora veja, cada um aqui devia de pensar e ver como é que é. E outra coisa, tem que honrar aquilo que a pessoa chegar, né? Tá certo? Você já sabe que o dela é de uma distância de um braço.
Bota quanto vocês precisarem. Tá aí. Agora veja, como é que é? Como é que é? Você, ô Sirlene, quanto que é a sua, né? Sabe perguntar, ô Flávia, para a turma lá, com 5 baia, como é que é isso? Mas é. Vamos ver como é que é isso. Qualquer coisa eu arranjo umas réguas para vocês. Régua. Ah, vamos ver esse negócio. Tá certo? Professor, aqui no som. Sim. Professor, a internet ela não surgiu como um grande mecanismo antimídia também, de certa forma. É uma mídia também, né? É. Mas ela não tem essa função também de antimídia televisiva ou antimídia A internet é o poder? maior, vamos dizer, ação que a humanidade já fez em matéria de difusão de ideias antagônicas. Nunca aconteceu na história humana alguma coisa nesse sentido. De modo que ela é fora de série, né? A gente tem que levar isso em consideração. Ela, de certa forma, é uma maneira que o povo tem de se manifestar em grandes massas. Agora, eu acho que muita coisa ainda vai melhorar, vai ser aperfeiçoada. Isso tudo vai caminhar para um nível melhor ainda com o tempo. Entende? Eu acho. Esse é o caminho. Você quer falar alguma coisa? Pode ir. O antagonismo que não é patológico é o quê? Admiração. O quê? Antagonismo não que patológico. Não é patológico? Admiração. Por exemplo, a dupla evolutiva. Uma dupla evolutiva positiva, vamos dizer, produtiva, são antagônicos. São duas pessoas, não tem pessoa igual a outra, é sempre antagônico. Você viu duas pessoas, você tem ali um antagonismo, sem exceção. Não existe duas pessoas iguais. Tem sempre antagonismo. Agora, veja, na questão da dupla evolutiva, os afins se atraem devido à falta de afinidade. Você entendeu como é que é? Não. Por isso que a gente está falando aquele negócio, vive la différence, que é do francês. As diferenças são muito sérias, um equilibra o outro. Agora, veja, o nome disso é sinergismo. 1 mais 1 não é igual a 2. Nesse caso é 3. Então, há uma potencialização dos recursos da consciência. Sim. Valdo, lá em New York, quando você subiu no palco, antes de você subir, eu não sei se eu vi sua aura. Na verdade, eu vi um rastro de energia enorme que saía. Isso é rastro psicossoma. O que eu vi? Eu vi energia, eu vi psicossoma. Possivelmente você vê a energia que a gente estava circulando devido ao campo que estava instalado ali. Que era enorme, é aquele negócio que eu né? faço aqui, ó. Muitos cursos que eu já dei, eu ando aqui para mostrar a energia, como é que é, para pegar com o povo. É isso. Tá. Entende? Agora, aquilo ali não era sua aura, a era mais que maioria isso. das pessoas sentem mais a energia do que veem a aura. Sim. Ela sente a energia da aura, mas não vê a aura. Então, por exemplo, é mais fácil você, vamos dizer, fazer o teste com as pessoas, delas sentir a energia, do que elas veem. Tá. Agora, para ver, é preciso a pessoa se predispor para isso. A leitura da psicosfera da pessoa. Tá bom. Isso exige mais. Entende? É treinamento, né? Então quer dizer que eu vi a aura, mas vi também o rastro do seu psicossoma. Pode ser o rastro também, alguma coisa que estava lá, junto com a amparadora, essa coisa toda. Tá bom. Onde é que você viu isso? Em Nova York. Quando antes de você subir no palco, era um rastro, um rabão de energia ali, enorme. Mas imenso ali que saía. Ali a gente estava enfoguetado. Ali estava, né? Dava para ver como se fosse físico mesmo. Num caso desse, isso aí é prejudicado, porque a aura às vezes não é minha. É por isso que eu estou perguntando. Do campo energético que está lá. Se você instalou um campo e ele é forte, ele é poderoso, ele é potente, aquilo se mistura com o processo da sua aura. Parece que é você, mas não é. Sim. Aí tem os amparadores também que dão... Tá. E às vezes junta tudo, aí potencializa tudo que tem. Tá certo. E no Consincobaia, Valdo, assim, só a pessoa com a força presencial dela Consincobaia e com o amparador. Do jeito que tem, o acoplamentar foi feito para isso. Você chega lá e vê a pessoa. Sim. O acoplamentar é o lugar mais fácil, ou menos difícil que tem aqui para ver a aura.
Não, só queria saber a diferença entre Agora, você é vê só- impressionante você ver, por exemplo, ó, tem aquela porção de pessoas, e você vê que uma se destaca. Naquele momento, a aura é maior do que a dos outros. Sim. Mas isso só É. é definitivo. Com o passar do tempo, você não tem dúvida. Eu, por exemplo, eu vou ter que abordar umas pessoas que estão ali, que eu não conheço. O que eu faço? Eu olho bastante antes e vejo qual que é aquela que tem a aura melhor. É lógico que eu vou falar com essa, eu não sou besta. Quase sempre eu acerto e sai melhor. Tá bom. Tá certo? Agora, gente, eu quero dizer então para vocês que no domingo que vem é variante gramatical e hoje nós temos aqui para o nossa eleição 12 verbetes para serem selecionados. Estão aqui na mão do artista. É a Marta que vai ler os verbetes. Pessoal, temos 4 recados depois da leitura dos verbetes. Na seguinte ordem: Milena, Malu, Paula e Alexandre. Queria falar que hoje tivemos 14 votações online e tivemos 131 pessoas que assinaram o livro de presença e o professor Valdo respondeu 10 perguntas online. Então vamos. Alô? Alô? Acho que está desligado. Alô? Então, verbetes novos. Estatística motivadora. Estilo exaustivo. E verbetes antigos. Antimodelo. Banco da salvação. Banco de esperma. Banco de leite humano. Desintermediação. Interesse transempresarial. Presumibilidade. Princípio coloquial, refinamento formal e técnica da sexta. Bom, pessoal, quero lembrar a todos que o curso Biografologia vai iniciar na semana que vem, no dia 4 e 5 de outubro. É o primeiro módulo. E o segundo módulo é no dia 29 e 30 de novembro, tá? O principal objetivo desse curso é desenvolver, dar as ferramentas metodológicas para a pesquisa de biografias. Tá? Nesse primeiro módulo vão ser 6 apresentações de biografias, né, em que as pessoas vão ter a oportunidade de estar questionando como os pesquisadores chegaram nessa pesquisa. Além de aulas sobre para-história, para-sociologia e metodologias específicas de estudo de biografia. Então, o curso vai ser lá no Discernimento, inicia às 8h30 da manhã até às 11h30 da manhã, e à tarde, contemplando a tertúlia, vai até às 21h30, e domingo vai até às 17h30. Quem tiver interesse em fazer as inscrições, pode estar ligando lá para a PEX. As inscrições é R$200 à vista, ou 2 vezes de R$110. Ok? Obrigada. Boa tarde, gente. Eu vim divulgar novamente o curso Consim Cobaia Voluntário, que vai acontecer 1 e 2 de novembro, certo? Quem tiver interesse, é uma técnica, né, bem assistencial de auto e heterocrítica. A pessoa expõe, né, seus trafores a partir da avaliação do conscienciograma e as notas que deu e recebe um feedback bem assistencial. Então, o valor é R$150 e pode ser dividido em até 4 vezes de 40. Tá ok? Obrigada. Deixa eu só divulgar o Consim Cobaia também. Só para continuar aqui, né, a Consim também vai estar atuando junto com a Unicim no dia 11/10, gratuitamente, vai ter um programa de qualificação dos protagonistas e líderes da CCCI. Então, no dia 11/10, às 15 horas, um evento gratuito de Consim Cobaia, tá, no colegiado da Unicim, no Discernimento. Bem, boa tarde a todos e todas. Eu estou aqui pela Sinvex para divulgar mais uma vez sobre o projeto Serenário, não é? O laboratório de imersão que nós estamos trabalhando para construir no campus da Invexologia. Então, esse laboratório, ele visa, através de uma maior serenização íntima, né, obter ideias novas, originais, em relação ao próprio momento evolutivo. Tá, esse laboratório ele vai ser importante tanto para a fixação na intrafísica energética do campus de Invexologia, quanto para a própria Cognópolis e CCCI como um todo. Tá, então, quem tiver interesse em antecipar sua inscrição,
pode entrar em contato com a gente pelo e-mail vendas@acinvex.org ou o telefone 45 2102 1406. Tá? Obrigadão aí, gente. Um detalhe que o evento da Unicim, do colegiado, é gratuito. Então você vai ser com a Sincobaia e não vai pagar nada. Tá certo? É de graça. Quem quiser se inscrever pode procurar a Unicim. Para amanhã, ganhou o verbete... Para amanhã, segunda-feira, ganhou o verbete Desintermediação com 12 votos. Obrigada, boa tarde a todos.